Deve ter tanta coisa por aí, tanto elemento que a gente nem sabe que tem, ou não? Não tem. Isso é mais foda ainda. Todos os elementos, eles são gerados, não importa onde no universo você esteja, os elementos são gerados dentro de uma supernova. Que tal ganhar dinheiro no YouTube sem aparecer? É isso mesmo, sem aparecer. Com Caio Ferreira, dono de um dos maiores canais da cultura pop do Brasil, resolveu te ajudar. Curso Mestres do Algoritmo. Não perca tempo. Clique agora no link fixado nos comentários e venha fazer parte dessa comunidade. E tem vida lá fora. E esse é um tema que eu tenho gostado muito de ouvir e assistir coisas sobre isso. A verdade é que a maioria das coisas que eu vejo é especulativa, né? Que é tipo, como poderia ser se acontecesse tal coisa, então. É isso aí. Porque é meio que o que a gente tem nesse sentido. Aquela ideia. Teve uma coisa que a gente estava conversando aqui mais cedo, que era, beleza, quando a gente fala de ter vida fora da Terra, vida provavelmente tem. Mas e vida inteligente? Tá legal, mas o que a gente chama de vida inteligente e o que a gente chama de vida? E aí foi uma paradinha que a gente tá pensando aqui. A coisa mais básica que um ser vivo faz é respirar? Cara, essa discussão aí do que é vida é um negócio... Já começa a discussão toda sobre... Já começa aí. Uhum. Entendeu? Por exemplo, a grande pergunta que muita gente se faz é o seguinte: vírus, ele é vida? Pois é. Pra muita gente não, porque o vírus ele não consegue sobreviver sozinho. Uhum. O vírus precisa chegar numa outra célula, jogar o material dele na célula, porque é o vírus, né, que causa gripe, Covid e tudo mais. Um vírus sozinho aqui, ele não, para muita gente não é vida. Então, o que definiria a vida? Será que a vida é o fato de você conseguir se reproduzir? Será que é o fato de você conseguir propagar o seu material genético? Será que é o fato de você conseguir sozinho reproduzir, propagar o material genético, etc e tal? Então, isso já começa uma discussão gigantesca. É um negócio que tem brigas aí homéricas, entendeu? Tem gente que acha que vírus é vida, tem muita gente que acha que vírus não é vida, entendeu? Já começa aí essa confusão. Então, acho que antes de respirar, você tem essa outra coisa aí, entendeu? Entendi. Porque o vírus, por exemplo, ele não respira, mas o vírus tem material genético, entendeu? Um vírus, ele é uma célula, ele tem uma capinha, uma membrana, uma capinha de gordura em volta dele e dentro dele tem um material genético. O que ele faz? Mas como que ele sobrevive? Ele só sobrevive, ele não reproduz. Ele tem que chegar numa célula, contaminar a célula com material genético e aí vai ter a reprodução. Então tem isso. Será que ele é vida? Não é? Cara, isso é uma briga gigantesca. Já parte, o negócio de vida na Terra já é complicado por causa disso. Então vamos lá, vamos supor que vírus não seja vida. Aí o tipo mais simples de vida que a gente tem é uma bactéria. Bactéria já é uma vida. Então a bactéria ela já vive sozinha, ela já se reproduz, entendeu? Ela já consegue transferir, propagar, né, a espécie dela, vamos dizer assim, propagando o material genético dela e tudo mais. Então a bactéria seria um tipo de vida. E aí você começa a ter vidas mais complexas, vidas pluricelulares, até chegar em alguma coisa que seja uma vida bem complexa mesmo, algum bicho, alguma coisa assim, até dar um salto gigantesco e chegar na gente. Que a gente considera... Qual que é o grande problema disso aí? Que muita coisa a gente faz comparado com a gente mesmo. É errado pra caramba. Mas isso tem um nome, chama-se antropocentrismo. Tudo que a gente vai falar de vida, a gente põe como exemplo a espécie humana. Porque nós somos o único tipo de vida que a gente conhece no universo. Por exemplo, é baseado na experiência que a gente tem de uma civilização mais avançada. Encontrar uma menos avançada e destruir... tipo portugueses, espanhóis e tal, que a gente acha que quando a gente encontrar uma civilização mais avançada, ela vai destruir a gente. Quem disse que o cara vai se comportar do mesmo jeito? É verdade. Mas a gente não tem parâmetro. O único parâmetro é o nosso. A única régua que a gente tem é a nossa régua para medir. Entendeu? Total. Então, quando a gente vai procurar qualquer coisa, a gente está procurando alguma coisa parecida com o que a gente conhece. Exatamente. Né? Pode ser que a vida seja uma outra coisa totalmente diferente. É o lance da teoria da floresta negra, que é a teoria do medo. Mas medo baseado em quê, cara? Nós é que temos medo. Quem disse que a outra civilização vai ter medo? Bom, eu tenho certeza que se eles que acharam a gente, eles não têm nenhuma razão para ter medo, de fato. Né? Exatamente. Mas é muito interessante isso aí, porque... Esse antropocentrismo, ele pode atrapalhar. Porque a gente pode estar olhando aqui, ó, sempre a vida como a gente conhece. A vida baseada no carbono, precisa ter água, precisa ter lá os elementos químicos, determinados elementos químicos, precisa ter energia, precisa ter um monte de coisa. Pode ser que tenha uma outra vida aqui, ó, que a gente não tá nem de olho nela. Então tem gente que defende isso. Entendeu? Por exemplo, a vida baseada no silício. Será que ela pode existir? Porque o silício... E por que o silício, né?
Primeiro, por que a nossa vida ela é baseada no carbono? Por que não é um outro elemento, Por cara? quê? Porque o carbono ele é um elemento que ele consegue fazer 4 ligações e gerar cadeias longas e muito fortes, que são os hidrocarbonetos. Então você tem hidrocarboneto que é tipo C20H tanto, 10. C15H8. Significa que são 20 carbono. 20 carbonos, 10 hidrogênio, 20 carbonos e não sei quantos hidrogênios e tal, os hidrocarbonetos. E por que isso é bom? Porque fica um negócio grande, fica um negócio forte, e aí você não destrói aquilo, e aquilo dá chance de se propagar até gerar uma célula e por aí vai. O outro elemento que é parecido com o carbono na tabela periódica é o silício. Tá. Ele tem as mesmas propriedades, ele faz 4 ligações e ele poderia fazer essas cadeias. Então, A vida poderia, teoricamente, então, ser baseada no silício? Poderia. A vida pode ser baseada no silício. Muita gente fala assim, pô, temos que procurar a vida baseada no silício e tal, entendeu? Porque o silício é esse elemento. Podemos também, entendeu? Deve ter tanta coisa por aí, tanto elemento que a gente nem sabe que tem, ou não? Não tem. Isso é mais foda ainda, né? Não tem. Porque acontece o seguinte, cara. Todos os elementos, eles são gerados, não importa onde no universo você esteja. Os elementos são gerados dentro de uma supernova. Uma estrela que é muito maior que o Sol, 10 vezes maior que o Sol, ela vai queimando os elementos químicos. Hidrogênio, hélio, carbono, nitrogênio, oxigênio, pá, vai queimando. Chega uma hora que ela vai queimar o ferro, que é o elemento mais pesado que tem. Quando ela queima o ferro, ela não suporta o próprio peso. E aí ela implode e explode. Isso a gente chama de supernova. Quando acontece isso, todos os elementos químicos são jogados para o universo. Todo mundo aqui já tirou sangue. Por que seu sangue é vermelho? Sabe por que seu sangue é vermelho? Por quê? Porque ele tem ferro. Aonde foi produzido o ferro? No interior da supernova. Nós somos Poeira de estrelas, igual estrela. dizia o Carl Sagan. Então, assim, o pessoal fala assim, mas deve ter um elemento tal em tal lugar. Não tem. Aqui na Terra tem. Porque aqui na Terra, os químicos, eles fizeram vários elementos sintéticos. Então, por exemplo, plutônio. O plutônio foi um elemento feito na época da Segunda Guerra Mundial, da bomba atômica, porque a gente conhecia o urânio, só que o urânio tinha muito pouquinho. Aí um cara foi lá, o Fermi, o Enrico Fermi, e inventou o plutônio. O plutônio é um elemento que é usado na bomba atômica, só que ele não é um elemento natural, ele é um elemento sintetizado. A gente que fez, a gente que inventou. Então a gente inventa, o universo não, porque está tudo dentro de uma supernova, entendeu? Muito foda. Se a gente pensar no que a gente que somos todos poeira de estrela e que o universo é tão gigantesco, infinito, que a gente que tudo é possível, não é? Sim. Com Então certeza. se a gente conseguisse ir longe o suficiente, a gente encontraria outras vidas, outras paradas. Então dizer que não tem que tem vida lá fora é meio que, pelo dado o tamanho do universo. Então vamos lá, né? Então voltando, né? Vida já é um negócio complicado de definir. Vida inteligente, então é mais ainda, cara. O que é vida inteligente? O que é vida inteligente? A gente sabe. A gente estava aqui falando. Eu falei assim, cara, a gente cria algumas coisas e vai até a natureza para arrumar um jeito de dar energia para essas coisas e essas coisas funcionarem. Isso me parece coisa de uma espécie inteligente. Então, sei lá, eu diria que a gente é uma espécie inteligente. Se esse corte foi bom, o próximo vai ser ainda melhor. Então já se inscreve e fica com a gente. A gente se encontra no próximo vídeo.